E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor de História. Deixa eu tomar minha aguinha aqui nessa minha caneca. Me falaram esses dias, ele toma água na caneca. É uma caneca de alumínio, tá? Ó o barulhinho. E era do Game of Thrones, mas sumiu tudo aqui que tinha aqui, os negocinhos, né? Os desenhos. Gente, hoje é aula de História Geral e como a gente já falou bastante de História Antiga, a gente se focou bastante nos últimos vídeos em História Antiga, falando de Pérsia, de Roma, Grécia, Fenícios. Hoje a gente vai fazer questões diversas de História Antiga para vocês verem como que é cobrado. Tanto questões abertas, FUVEST, quanto o Enem, certo? Eu selecionei algumas questões e para a gente ver como que é cobrado, quais são os principais focos de História Antiga, mas hoje especificamente são questões sobre Grécia, tá? A gente vai fazer vídeos assim também sobre outras civilizações, sempre que der, né? Então olha só, vocês já estão vendo, antes deixa eu falar para vocês se inscreverem no canal, eu não posso esquecer isso porque ajuda o canal a crescer e já que eu estou aqui cada dia mais tentando viver por conta aqui do YouTube, isso é muito importante. O comentário de vocês também é muito importante porque o engajamento no YouTube faz o canal crescer e também curtir esse vídeo, né? Porque isso também ajuda demais aqui, vocês fortalecem demais o trabalho, vocês não têm noção, eu sou muito grato a vocês por isso. E para mim isso é muito importante, porque assim eu consigo ficar mais tempo aqui no YouTube, né, podendo fazer mais trabalho, mais conteúdo. Tem vídeo todo dia aqui, você que está chegando agora, eu estou nesse suor, tem vídeo de História Geral, História da Arte, História do Brasil, esse é de História Geral, mas tem um cronogramazinho aí. Essa questão aqui, ela faz uma comparação entre a Grécia Antiga e o Brasil pré-cabralino, pré-colonial, né? Então vamos lá. No período de 750 a 338 a.C., a Grécia Antiga era composta por cidades-estado, como, por exemplo, Atenas, Esparta, Tebas, que eram independentes umas das outras. Eu falei aqui, as cidades-estados, a Grécia não era um país, você tinha cidades-estado independentes que eles se identificavam pela cultura, certo? Mas partilhavam algumas características culturais, como a língua grega. No centro da Grécia, Delfos era um lugar de culto religioso, frequentado por habitantes de todas as cidades-estado. Certo? Parte do texto. No período de 1200 a 1600 d.C., muito tempo depois, na parte da Amazônia brasileira, onde hoje está o Parque Nacional do Xingu, há vestígios de 15 cidades que eram cercadas por muros de madeira e que tinham até 2.500 habitantes cada uma. Essas cidades eram ligadas por estradas a centros cerimoniais com grandes praças. Em torno delas haviam roças, pomares e tanques para a criação de tartarugas. Aparentemente, epidemias dizimaram grande parte da população que lá vivia. Então, um texto aí da Folha de São Paulo, de 2008. E a pergunta: apesar das diferenças históricas e geográficas existentes entre as duas civilizações, elas são semelhantes, pois, apesar de ter uma diferença que a Grécia é no período antigo, a outra que as cidades do Brasil são no período pré-colombiano, né, ou pré-colonial, e uma é na Europa, a outra é aqui na América, né, no que os portugueses depois vão chamar de Novo Mundo. Quais são as semelhanças entre essas duas partes, esses dois parágrafos que a gente viu das cidades, tanto do Xingu, do Alto Xingu, quanto da Grécia? A. As ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram suas populações. B. As cidades do Xingu desenvolveram a democracia tal como foi concebida em Tebas. C. As duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. D. Os povos do Xingu falavam uma mesma língua, tal como nas cidades-estados da Grécia. E alternativa E, as cidades do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia, tal como na Grécia. Essa está bem tranquila, né? O que vocês acham? Gente, pausa o vídeo, analisa as questões, as respostas. A alternativa certa não é outra, senão C. As duas civilizações tinham cidades-estados, né? Cidades autônomas e independentes entre si. O próprio texto diz. Algumas aqui são bem exageradas, falando que no Xingu você tinha democracia. A gente não tem registro de democracia no Xingu e que eles também praticavam a filosofia. Isso está claro para a gente que é uma característica da Grécia, né?
A fala que as duas foram dizimadas aí por epidemias. A Grécia não. As cidades gregas elas caíram pelo período helenístico que a gente falou recentemente aqui, quando a Macedônia invadiu Filipe II e Alexandre o Grande. O Xingu, sim, as evidências é que são pela epidemia. Então a alternativa é C. Elas são cidades independentes que têm um aspecto cultural em comum. Tanto é que no Xingu elas são ligadas por estradas. Na Grécia também, eles se consideravam os povos helenos, certo? Então a alternativa é C. Vamos para a próxima aí? Vamos fazer uma questão aberta, então, né? Deixa eu aumentar aqui meu texto aqui. Vou tomar mais água aqui, que estou bem tranquilo hoje. Tranquilidade total nessa luz totalmente diferente que vocês estão vendo aí. Caiu na FUVEST de 2008 sobre também Grécia Antiga, que eu acho interessante trazer para vocês. Agora é uma comparação com cidades da Idade Média, os chamados burgos. A cidade antiga, né? A cidade antiga grega entre os séculos 8 e 4 a.C. e a cidade medieval europeia entre os séculos 12 e 14, quando comparadas, apresentam tantos aspectos comuns quanto contrastantes. Indica aspectos que são... Então, está fazendo uma comparação entre as cidades gregas, que a gente falou agora no último exercício, né, com autonomia e tal, e as cidades medievais, que é a partir do século XII, que são aquelas cidades que a gente chama de burgos, que tinham muralhas em volta. Vocês lembram que tinham muralhas em volta? Que surgiram após as cruzadas, dentro dos burgos viviam os burgueses. Tem uma aula legal aqui sobre a Idade Média, sobre a crise do feudalismo, eu vou deixar o card aqui para vocês. Então o que a gente tem que fazer aí? É uma questão aberta, a gente não, tem que ser bem direto em questões abertas FUVEST, em vestibulares em geral, você não pode enrolar muito, tá? Tá pedindo, é para achar características, aspectos comuns às cidades antiga e medieval. Já destaco muito parecido o que era no outro vídeo. No outro vídeo não, na outra questão. O que é comum às cidades antiga e medieval? Elas são cidades independentes. As cidades da Grécia eram cidades-estado independentes. As cidades medievais elas são independentes. Porque na Idade Média você não tinha a formação dos estados nacionais ainda. Então esses burgos que se formavam eram afastados, por exemplo, do feudo, né, dos feudos, onde você tinha a grande parte dos modos de produção da Idade Média, e eles eram independentes entre si, entre os próprios burgos, independentes do feudo também. O burgo era mais ou menos uma área de resistência ao feudalismo. São aqueles servos que conseguiram a sua liberdade em relação à servidão, em relação à vassalagem com o senhor, e foram viver no burgo. Não era uma vida fácil, não era uma vida tranquila, longe disso, mas eles mantinham independência. E tanto é que esses burgos aí, né, eles foram crescendo ao longo do tempo e um dia os feudos se tornaram menos importantes do que os burgos, mas eles eram independentes. Então nós colocamos aqui um aspecto. Um outro aspecto que a gente poderia ressaltar é que as cidades gregas elas tinham muralhas para sua defesa. Os burgos também eram cercados. Burgo significa muro. Por que as cidades gregas tinham muralhas em volta? É simples, porque isso aí faz parte da cultura deles, né, que eles adquiriram, que a cultura grega, quando chegou lá na região da Grécia, no período pré-homérico, chamava cultura micênica. E eles, em contato com a cultura que já ali existia na ilha de Creta, né, onde se construíam palácios bem murados, você juntou a cultura grega, micênica, com a cultura da ilha de Creta, e virou a cultura creto-micênica. Então as cidades-estado, para proteção, elas tinham muros em volta. Os burgos tinham muros para se protegerem também. Aí a B está pedindo para achar aspectos assim, específicos de cada uma delas. É só você pensar. Agora você não precisa necessariamente diferenciar, mas, por exemplo, eu citaria que nas cidades-estado gregas você tinha exércitos, você tinha toda uma hierarquia de exército, de uma hierarquia política dentro das cidades gregas, como a gente já falou em Atenas, né? O corpo de cidadãos, como em Esparta você também tem o corpo de cidadãos espartanos, que é de acordo com aquele que prestou o serviço militar, né? Aquilo tudo. Nos burgos, essa hierarquia ela é um pouco longe, porque você não tem necessariamente uma organização hierárquica. E em Atenas, se você parar para pensar,
Em Atenas você tinha, por exemplo, aspectos importantes, né, na Grécia Antiga, que são exércitos das cidades. As cidades elas tinham exércitos. Como a gente fez um vídeo aqui sobre as guerras gregas, né, Guerra do Peloponeso, as guerras médicas, as cidades tinham seus poderes, né, locais. Os burgos, eles não tinham poderes locais, eles não dispunham de exército. Então, inclusive é por isso que eles eram cercados, porque eles eram fragilizados. E eles dependiam muito, para evitar os saqueadores, do poder dos feudos, que os feudos, os cavaleiros, né, eles viviam nos feudos, eram os feudos que faziam a proteção. Então tem aspectos aí bem específicos de cada um. Certo, gente? Entenderam essa questão? É uma questão aberta que pede coisas bem diretas para vocês. E agora a última, uma questão fechada da FUVEST, que é a questão da prova da FUVEST de 2009. Aí essa é fechada, mas falando sobre a Grécia também. Vamos lá então. Alexandre desembarca lá onde foi fundada a atual cidade de Alexandria. Pareceu-lhe que o lugar era muito bonito para fundar uma cidade, tem gente gritando aí fora, não liga não, e que ela iria prosperar, Alexandria no Egito, né? A vontade de colocar mãos à obra fez com que ele próprio traçasse o plano da cidade. O local da Ágora, que é a praça, vocês lembram disso? Dos santuários da deusa egípcia Osís, dos deuses gregos e do muro externo. Então tá, aí o texto aí, né, do trecho do Flávio Arriano, Anabasis Alexandre, né? Desse trecho de Arriano sobre a fundação de Alexandria é possível depreender. Alexandre o Grande, líder do Império Macedônico, é um período onde a Grécia já vive o período helenístico, que a gente tem uma aula aqui, que eu vou deixar tudo aqui no card aqui para vocês, que é uma aula que está muito boa, explicando o que é o período helenístico. Então dá para a gente o quê? Entender o que? É possível entender o que sobre isso? A. O significado do helenismo, caracterizado pela fusão da cultura grega com a egípcia e a do Oriente Médio. B. A incorporação do processo de urbanização egípcio para efetivar o domínio de Alexandre na região. C. A implantação dos princípios fundamentais da democracia ateniense e do helenismo no Egito. D. A permanência da racionalidade urbana egípcia na organização das cidades no Império Helênico. E E. O impacto da arquitetura e da religião dos egípcios na Grécia após as conquistas de Alexandre. Para pensar, é só vocês pensarem, o que é o helenismo, o sentido lá do período helenístico? A alternativa certa é A. O significado do helenismo, caracterizado pela fusão da cultura grega com a egípcia e a do Oriente Médio. Eu falei na nossa aula sobre o período helenístico que o Alexandre o Grande, tanto ele quanto o pai dele, o Filipe II, eles se sentiam helenos. Heleno é a cultura grega, né? Eles eram descendentes do herói Heleno. Eles tinham, além de se sentirem helenos, né? Eles, da origem grega, eles tinham admiração por essa cultura. E quando eles dominam a Grécia e passam a dominar outras regiões, vai para o Oriente Médio, vai para o Egito, vai para outras regiões, tudo aí, né? Um grande império macedônico, eles levaram a cultura grega para se misturar com outras culturas, mas o princípio é da cultura grega, certo? Então o formato das cidades, tanto é que ele fala no texto que vai colocar a Ágora em Alexandria, e Alexandria era uma cidade egípcia. Então, helenístico é porque é parecido com a cultura grega, não é idêntico à cultura grega, mas é parecido, porque se mistura com aspectos de outras culturas, mas desde que a cultura grega seja praticamente a principal. Então não é igualzinho à cultura grega. O helenístico, inclusive, é quando as cidades-estado perdem autonomia, mas se mantém ainda culto a alguns deuses, se mantém arquitetura ágora, para vocês verem. Então vocês percebem? Então a alternativa A é o significado do helenismo, caracterizado pela fusão entre a cultura grega com a egípcia do Oriente Médio. Eu gosto de usar os exercícios, as questões, para a gente poder relembrar das coisas da Grécia Antiga, mas se você tiver alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários e também no card aqui onde eu linkei, né, coloquei as aulas dos respectivos temas que a gente abordou. A gente vai fazer bastante exercício esse ano para se preparar bem, precisa saber como é que as coisas são cobradas. Eu vou ficando por aqui, foi um grande prazer, eu estou indo que eu estou derretendo, tenho que editar um vídeo agora. Grande beijo, fui!